O exercício 2, a gente precisa construir o segmento XY, que possui 2 raiz de 2 centímetros como medida, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês duas maneiras distintas, né? Duas maneiras distintas de chegar à construção desse 2 raiz de 2, ok? Bom, 2 raiz de 2, eu posso pensar que é a mesma coisa que raiz de 2 centímetros mais raiz de 2 centímetros, tá certo? Então, se eu construir, né? Então, vou fazer aqui o estudo da figura 1. Então, se eu construir aqui um triângulo retângulo que tem como medidas de catetos, né, 1 centímetro e 1 centímetro, eu construo o segmento raiz de 2 centímetros. Só que eu quero o XY que tem 2 vezes esse raiz de 2 centímetros. Então, o que eu posso fazer? Traço uma reta suporte aqui no meu esboço, no meu estudo da figura, transporto uma vez essa medida, transporto 2 vezes essa medida. Então, aqui tem raiz de 2 centímetros, aqui tem raiz de 2 centímetros, portanto, este aqui é o segmento pedido, tá? Então, esse é o XY. Então, eu posso fazer dessa forma, construo raiz de 2 centímetros, reta suporte, transporto 2 vezes, aqui eu tenho 2 raízes de 2 centímetros, tá? Uma outra forma da gente pensar é a seguinte: eu posso enxergar esses 2 raízes de 2 centímetros de uma outra maneira. Como? Voltando este número que acompanha a raiz, nesse coeficiente da raiz, esse que está aqui fora, voltando ele para dentro da raiz. E como que eu faço isso? Bom, tenho lá 2 raiz de 2 centímetros. Se esse número está aqui fora, foi porque ele veio daqui de dentro, de um número do qual a gente consegue extrair a raiz, tá certo? Então, a gente faz o processo inverso, de voltar este número que está aqui fora para dentro da raiz. E como que a gente faz isso? Bom, se o 2 está aqui fora, ele veio da raiz de quem? Tá? Então, ficaria assim, ó. Esse 2 volta para dentro da raiz, né? Então, ele torna a ser um radicando novamente. Então, ficaria 4 vezes 2, né? Aqui a gente tem 2 vezes a raiz de 2. Então, quer dizer que esse número veio também de uma multiplicação que estava dentro da raiz, tá? Aqui a gente precisa lembrar daquela história, né? Então, raiz de A vezes B é a mesma coisa que a raiz de A vezes a raiz de B, aquela propriedade das raízes, tá bom? Então, foi isso que eu fiz. Voltei esse 2 aqui para dentro. Então, dentro da raiz, né, esse 2 voltou a ser um radicando, só que ele era o radicando 4. Então, eu posso multiplicar esse 4 por 2, é o mesmo que raiz de 8 centímetros, tá certo? Então, eu posso construir o 2 raiz de 2 como se fosse o raiz de 8 centímetros. E aí eu uso aquela estratégia que a gente estava falando agora há pouco, tá? No exercício anterior. Penso na raiz, né, em um radicando que traz uma raiz exata mais próxima da raiz de 8, que no caso é o raiz de 9. Como raiz de 9 é maior do que raiz de 8, esse raiz de 9 precisa aparecer na hipotenusa, portanto, o cateto será o raiz de 8 será um dos catetos, tá certo? Então, a ideia será essa aqui, ó. Desenho um triângulo retângulo, hipotenusa, raiz de 9 centímetros, que é a mesma coisa que 3 centímetros, tá? Um dos catetos vai ter que ser de 1 centímetro, logo, esse aqui, por consequência, será o raiz de 8 centímetros, ok? E aí, eu quero seguir, no caso, esse é o segmento XY, tá? Então, construção, mesma ideia, traço uma reta suporte, marco 1 centímetro, tá? Marco 1 centímetro, deixa eu marcar aqui, marquei 1 centímetro, traço uma perpendicular por uma dessas extremidades, tracei aqui a perpendicular. Bom, o Thiago no processo de edição dele, ele faz isso um pouquinho mais rápido, mas eu não sei mexer muito bem no software de edição, então vocês precisam de uns segundinhos a mais aqui da minha companhia. Então, construir aqui a perpendicular, e eu sei que a distância deste ponto para o ponto que vai aparecer aqui na perpendicular, no caso, são de 3 centímetros.
traço um segmento de 3 centímetros, para ficar mais fácil esse transporte, essa abertura do compasso, né? Por ser algo mais fixo. Então, pego aqui 3 centímetros, centrei o compasso na outra extremidade do segmento inicial, tracei o arco de circunferência. Tá? Então, esse é o ponto Y, esse é o ponto X, e aqui a gente tem o raiz de 8 centímetros, que é igual a 2 vezes a raiz de 2 centímetros, ok? Vamos ao próximo.